Podemos? Muito bem. Muito bem, meus queridos, vamos começar com mais um Política Pode hoje. Hoje, novas regras do Minha Casa Minha Vida, versão 2025, um programa social que tem aí feito muito sucesso aí entre muitas pessoas. E a gente sempre tem um sonho de comprar casa própria, né? Mas nem sempre a gente consegue comprar à vista, não é verdade? Ou às vezes dá para comprar à vista, mas o financiamento às vezes é interessante também. E para saber se é interessante ou não, Merak Assessoria Habitacional, hoje representada por Érica Moraes e Beatriz Alves, 12 anos de experiência, né? E aí vocês se juntaram, trabalhavam para outras pessoas, se juntaram, viraram sócios e montaram a Merak Assessoria, que tem só um ano, mas experiência de mercado há muito tempo, né? E aí, quando eu convidei vocês, você falou, ai, que bom, porque segunda-feira tem reunião sobre as novas regras. Então, ou seja, aqui regras e informações fresquíssimas, certo? Muito grata por estarem aqui. Obrigada, agradeço pelo convite. Muito obrigada. Imagina, que isso. A gente fica muito feliz em estar aqui, podendo compartilhar essas informações novas, que vai ajudar muito a gente. Ai, desculpa. Vai ter aí teve uma ampliação, então, novas pessoas agora vão poder participar do programa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, principalmente porque agora a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida classe média, que atinge aí pessoas com rendas a partir de R$ 8.600 até 12.000. Tá. Você vai fala um pouquinho das regras, o que mudou, que não acontece mais. Por exemplo, subsídio, por exemplo, é uma coisa que cada vez mais está menos, né? O que mudou de lá para cá? Bom, o subsídio, ele pega a faixa 1, faixa 2 e um pouquinho da faixa 3. Então, quanto maior a renda, menor o subsídio ou zero subsídio. E no caso, a faixa 3 e 4, geralmente são as pessoas que menos... Faixa 4 não pega subsídio. A faixa 3, dependendo do valor da renda, pode pegar um pouquinho. Já a faixa 1 e 2 pode pegar 30, 40 mil de subsídio para imóvel novo. Para imóvel usado, essa cota ela já foi bem reduzida. Então, hoje, quem procura um imóvel novo, um empreendimento, ou às vezes até mesmo para construir, seja dentro da faixa 1 e 2, que eu já vou falar também os valores das rendas, né? Que a gente fala faixa 1 e 2, consegue ainda pegar um subsídio, que é um desconto do governo, é como se fosse um plus, uma bonificação ali, para ajudar aquela pessoa que está precisando ali, às vezes falta um valor de entrada, às vezes tem um pouquinho de FGTS, então o subsídio para essas pessoas, ele ajuda bastante na conquista do financiamento. Mas a maioria vai comprar imóvel usado, por conta do valor, e aí impacta aí, porque o subsídio é menor, não é? Sim, isso mesmo. Então não ajuda muito. Antigamente, até o ano passado, assim, a gente tinha um valor muito bom do subsídio, tanto que a gente teve uma cliente no antigo escritório que a gente trabalhava, que ela conseguiu comprar o imóvel dela sem entrada. Que ela já tinha um valor de FGTS, só que ela pegou 30 mil de subsídio. Então, ela comprou o imóvel dela sem entrada. Era um apartamento de 150 mil e ela conseguiu comprar sem entrada. E como ela tinha um enquadramento nas regras de subsídio e um dependente, isso é muito importante. Então, vamos começar do começo, então. Então, a pessoa está assistindo, não tem condição. Vamos falar dos casos, assim, mais comuns. A maioria não tem dinheiro guardado. A maioria não tem FGTS, a maioria não pode... Enfim. Então, para essa maioria toda, como que funciona? A pessoa quer comprar uma casa. O ideal é procurar uma assessoria habitacional, isso, né? Mesmo que a pessoa queira ir na caixa direta, ela não consegue fazer o trabalho. Consegue? Até consegue, mas por que a gente atua? Nós somos a ponte entre o cliente e o banco. E a gente sabe que às vezes é muita fila, o horário da pessoa ele é mais escasso. E ter que ir presencialmente até a agência, às vezes, para a pessoa fica muito corrido, e aí demora na fila, enfim, acaba tendo um desgaste ali. A gente está falando de sonhos. Então, com a gente... Sonhos que envolvem muito dinheiro. Sim, exatamente. Então, com a gente, a pessoa consegue fazer esse atendimento todo pelo WhatsApp, onde a gente faz algumas perguntas para poder identificar o perfil daquela pessoa, o que ela está buscando, se de repente o valor de parcela para ela, o que fica bom. E a gente vai conversando e entendendo a necessidade daquela pessoa ali para indicar o melhor cenário para ela. E no caso da Minha Casa Minha Vida,
não é necessário ter 3 anos de fundo de garantia, só que você não pode usar a FGTS. Só que quando você tem um dependente, ou você é casado, quando a pessoa se encaixa ali no subsídio, esse subsídio ele fica mais vantajoso ali para a pessoa. Então, que ou reduz a entrada ou zera a entrada. Infelizmente, né, para imóvel usado, a gente teve essa redução, porque as aquisições estavam imensas. Então, a prioridade é para imóvel novo, que acaba sendo um pouco mais difícil, mas não impossível. Tá. Mas Você ainda falou de dependente. Dependente quantos anos? até 21 anos. E aí não tem essa de fazer faculdade, não. Porque pensão é assim, né? Se o filho faz faculdade, a pensão vai até 24. Não sei se Sim. mudou, mas entra nesse esquema ou não? Não, é até os 21, ou dependendo, às vezes a pessoa mora com alguém, mora com a mãe, e essa pessoa cuida dessa mãe. Então, esse se enquadra como dependente também. Ah, tá, entendi. Tá. E esse dependente até 21, trabalhando ou não trabalhando, é É dependente. dependente, Tá. mora junto, reside junto ali com a pessoa, com o proponente principal, a pessoa que está adquirindo o financiamento, ela entra como dependente. Não Tá. tem problema. Quando eu comprei a minha casa em 2005, eu peguei em 2015. Não, eu comprei o meu apartamento. Tanto o apartamento quanto eu usei o programa Minha Casa Minha Vida. Sim. E eu peguei 80%, eu só paguei, só dei 20 de entrada. Então, olha, Sim. foi bom. E aí eu peguei uma casa, sei lá, de 300 mil e consegui financiar, imagina, 80%, só dei 20, mas já mudou tudo, né? Já. Hoje, para imóvel usado, você consegue financiar, dependendo da renda, no caso. Se a sua renda for até 4.700, você consegue comprar um imóvel de até 225 mil, imóvel usado, com 80% de financiamento. Tá. Aí, se você ganha acima de 4.700, aí a sua cota, ela reduz para 50% para imóvel usado. Então, hoje. quanto mais a pessoa ganha, menos condições de financiamento ela tem. É isso? Sim, Tá. isso. E essa comprovação, porque o grande problema é a comprovação. Quanta gente é autônomo, manicure, por exemplo, ou o mecânico, ou nós, né, autônomo, como é que faz? Como é que faz a comprovação disso? Bom, você pode fazer através da declaração do imposto de renda, é uma das formas mais garantidas de ter sucesso na aprovação, é através da declaração do imposto de renda. Junto com Do último exercício, não do histórico de quantos anos, não, do último. Aproveitando que já estamos aí, né, no prazo para o pessoal que tem renda, né, informal, aproveitar e formalizar essas rendas também agora, até o dia 30 de maio. Ah, não é 30 de abril que entregava a declaração do imposto de renda? Não. Sempre foi maio? Nossa, sempre confundi, então achei que fosse abril. Então, até 30 de maio tem que entregar a declaração. Então, quem está assistindo que quer fazer o financiamento, que às vezes esquece, aproveitar agora. Perfeito. E vocês fazem esse trabalho também, de imposto de renda? Não, mas a gente tem alguns contadores, né, que a gente pode estar indicando, que a gente já sabe que faz tudo certinho, para não ter problemas mesmo, né? Que a gente trata ali tudo com muito carinho, com muito cuidado. Eu contratei uma empresa de assessoria e foi muito bom, porque cada hora era um documento, cada hora tinha que ir lá, e ela que resolvia tudo, então assim, dava para fazer, mas quando eu vi a trabalheira que era, o quanto toda hora ela tinha que estar entrando em conta, eu falei, nossa, que bom que eu contratei. Sim. Mas na época era opcional, não sei se... Não, na época era obrigatório, eu acho, não sei. Mas, de toda forma, é importante, né? Sim, nosso trabalho, ele é muito importante por essa questão de facilitar tudo para a pessoa. Porque na agência, quando é feito por lá, é um processo que a gente fala internalizado, um processo interno. Então, ele vai demorar mais. A pessoa, para ela saber como que está o andamento do processo, ela precisa ir pessoalmente até a agência. Tem tempo para isso. Sim, então a gente consegue fazer tudo hoje, atendendo pelo WhatsApp e com a inclusão também do Nato Digital, que é a assinatura através... Nato Digital? Isso, é uma assinatura digital, através de plataformas de assinatura eletrônica. Então, pelo GovBR, você pode assinar os documentos, que ele vai ter a mesma validade como se você estivesse assinando aqui na minha frente, por exemplo. Então, a gente tem um atendimento online para explicar, tirar todas as dúvidas do cliente. Então, ele faz lá no conforto da casa dele, ou às vezes naquela hora rápida no almoço, ali que está na correria, a gente faz tudo por chamada de vídeo, explica para ele os formulários, e ele assina tudo pelo GovBR. Então, isso é uma facilidade para o cliente
que às vezes hoje está nessa correria do dia a dia, então fica muito mais fácil para E que não entende de um monte de coisa, que estressa com documento. Eu me estresso com planilhas, por exemplo. Vocês adoram, né? Tem que gostar. Eu prefiro rua, cliente, falar. Agora, planilha, eu me estresso com isso. Então, é bom terceirizar mesmo, né? A questão da agência, né? Se o cliente for até a agência, ele vai ter um atendimento, ele vai ter o suporte. Só que a agência tem outras demandas. Nós, no escritório, trabalhamos somente para isso. Então, é todo o foco para o cliente. A gente consegue dar total assistência nas demandas para o cliente sair realmente satisfeito. E sem dúvida. Exatamente, sem dúvida, e sempre com o melhor horário para ele. Consigo ir 6 horas, consigo ir 3 horas. A gente tem essa flexibilidade de horário para poder atender eles da melhor maneira. Perfeito, tá. Então, maravilha. Vamos de novo lá. A pessoa... Conta um caso comum que vocês atendem. A pessoa chega até vocês, a primeira consulta, vocês cobram, é gratuita, para vocês entenderem o que a pessoa quer, como funciona? O serviço ele é 100% gratuito. Então, ele não tem nenhum custo para nós, até o dia da assinatura na Caixa. Você recebe de quem? Da Caixa. A Caixa de mesmo, não faz. É um serviço 100% gratuito. Então, é mais uma vantagem, né? É gratuito, facilita a vida. Gente, vou deixar muito claro, então. Abre e coloca aqui, ó, Reino das Princesas de Jesus. Parabéns, meninas. Vocês são 100, 1000, vocês são 1000. Muito obrigada. Tá, então, para começar, assessoria habitacional, indo em vocês que são credenciadas da Caixa, não pode cobrar nada do cliente. Isso mesmo, gente. Tá. Tem a assinatura do contrato junto à Caixa. Mas o cliente vai lá, conversa com vocês perdem lá 2 horas para falar, e ele não fecha com vocês. Perdeu, fecha com outra pessoa. Sim. Não gostei da cor do cabelo da menina, sei lá. Acontece, e aí vocês perdem. Infelizmente. Então, vocês não podem cobrar. Não. Tá, então, se o cliente estiver aqui olhando e ver que, não deu certo, sim. Ver que está sendo cobrado, é ilegal, tem que denunciar. Tem que denunciar. E aí a pessoa responsável, ela perde o credenciamento, né? Ela é banida. Ela não pode mais trabalhar com os produtos da Caixa. Tá. Conta um caso de cliente que chegou lá e vocês conseguiram, caso comum. Bom, alguns, né, a gente atende várias pessoas aí por dia, sempre é uma emoção acompanhar todo o processo até a assinatura do contrato. Então, a primeira pessoa chega lá perdida, ela não sabe como que funciona, por onde começar, o que tem que mandar, às vezes acha que é muito difícil. Então, a gente faz esse primeiro atendimento, um bate-papo ali, entendendo as necessidades dela e fazendo a melhor indicação. Tanto pessoalmente quanto online. E aí pode ser de qualquer outro estado, por exemplo, ela pode escolher vocês. Hoje, como a gente tem o Nato Digital, sim, mas as assinaturas físicas, elas são todas vinculadas na agência de Caçapava. Então, no caso, a pessoa mora e trabalha aqui, a gente consegue fazer o atendimento online, mas aí são todas vinculadas na agência de Caçapava. Mas é feito pelo GovBR, não pode ser à distância? Dependendo do caso, sim, mas a maioria acaba sendo tudo aqui da região mesmo. E a pessoa tem que vir aqui. Se for assinatura física, sim. Aí, quando for de outros casos, aí tem hoje a assinatura digital, que a gente pode estar dando essa assessoria para tá, mas é possível, então, fazer tudo à distância, que eu gostei de vocês e moro no Acre e vou fazer... Ok, tá. Então, vamos lá, continue. Então, daí a pessoa gostou do cenário, a gente vai passar as documentações que a gente precisa para ela, são documentações básicas. Um documento de identificação, comprovante de renda, aí às vezes a pessoa, ela é PJ, tem uma empresa, então tem um Prolabore, ou um imposto de renda, no caso dos autônomos, e aí o comprovante de endereço. E se ela não faz imposto de renda? Porque o imposto de renda ele é isento até 2.500, não é? Agora aumentou um pouquinho, acho que está 2.600. Então, e a pessoa que não faz porque não há necessidade? A gente tem a tentativa de fazer com o extrato bancário, movimentação bancária em conta corrente. Só que como conta corrente, poupança não vale. Poupança não, tem que ser corrente. Então, essa pessoa está assistindo, guarda o dinheiro na poupança, achando que vai dar alguma coisa, ela tem que pegar esse dinheiro, então, passar para uma corrente, mas não vai ter histórico. Isso mesmo. O ideal, a gente pode tentar verificar a possibilidade de fazer os dois juntos, que a pessoa precisa comprovar mesmo que ela tem aquilo há muito tempo. Porque a gente sabe que, às vezes, o gerente precisa de uma garantia que vai dar tudo certo naquele financiamento. Sim.
Então, é muito importante a pessoa ter essa movimentação bancária para meio que existir, não ser um fantasma, né? Uma pessoa fantasma no banco. Mas a poupança também tem um movimento. É que a poupança ela é mais voltada para guardar dinheiro. Então, a conta corrente é onde você acaba fazendo os seus fluxos. Então, ele pagou uma conta ali, fez um Pix ali, recebeu, entrou, saiu. Então, com a conta corrente, fica melhor para poder visualizar e fazer essa comprovação da renda. E essas pessoas que abriram conta na pandemia com o auxílio, a Caixa tem. A Caixa tem não é aceita? Não. Ontem a gente teve um caso de movimentação bancária na poupança. A gente deu esse feedback para o cliente de que a gente não pode aceitar. E aí, putz. Mas como ela já tem essa movimentação há um tempo e é um valor maior, então a gente orientou a fazer essa declaração do imposto de renda para ela conseguir fazer essa comprovação da melhor forma. Então, formalizar. Para ter mais sucesso na aprovação desse financiamento. Tá. A renda informal, só para aproveitar o gancho, quando o cliente apresenta os 3 últimos extratos, o máximo que a gente pode colocar no sistema é 2.500. Não pode ultrapassar esse valor. Então, renda informal comprovada através do extrato, o máximo é 2.500 que a gente pode colocar no sistema, mesmo que ele movimente 10, 15, 20 mil, para a Caixa só vai constar no sistema os 2.500. Então, por isso que a gente orienta sempre o cliente a formalizar essa renda. E daí a gente pode usar o valor total que ele utiliza. E mesmo que seja a declaração de imposto de renda, o gerente, no dia da assinatura, ele pode solicitar os 3 últimos extratos de movimentação bancária do cliente. Entendi. E aí, como que fica? Aí a pessoa preenche esses requisitos e no caso, assim, documentação dá muito problema quando a pessoa se separa, ela não arruma o documento. Isso tem muito, não é? Muito. Só que a gente já faz a consulta ali no momento que a gente recebe a documentação. Então, às vezes acontece da pessoa ter casado e não ter alterado o nome junto à Receita Federal. Porque às vezes ela altera no documento, mas não altera na Receita Federal. Aí ela precisa fazer essa atualização de cadastro. Mas para evitar qualquer problema, a gente já faz essa consulta na hora que a gente recebe a documentação. Então, a gente já verifica se tem alguma pendência, está com o nome certo na Receita Federal, e se tiver alguma divergência, a gente de pronto já comunica o cliente para ele estar resolvendo, e aí sim a gente poder dar continuidade. A gente já tem essa metodologia justamente para não dar problema futuro. Na hora de finalizar, a gente enviar o processo para análise, o analista vai olhar e vai ver que o nome está divergente. Aí a gente tem que cancelar crédito, reavaliar. Perde tempo seu e do cliente. Perde tempo. Então, chegou lá, já na primeira dificuldade, você já manda resolver para depois prosseguir. Perfeito. Muito. Otimiza trabalho, né? Muito bom. O que mais de imposto dá quando a pessoa não consegue financiamento por besteira, assim? O que acontece? Comprometimento financeiro. Comprometimento financeiro? Sim, às vezes é aquela parcelinha infinita do cartão de crédito. Infinita mesmo, né? Um empréstimo, um financiamento de carro, vários financiamentos de carro. Isso pode impactar bastante para impedir o avanço desse processo do cliente. Os consignados também, que tem desconto em folha, acaba impactando também. Os consignados? E tem que ter 30%, é isso? Como é que é? Como funciona? Explica aí. Não pode ultrapassar 30% de comprometimento da renda do cliente. Então, se passou disso, provavelmente... Isso comprovado, né? Porque às vezes já não tá comprovado que ele tem 30%, mas na verdade ele não tem, né? Sim. E aí vai dar ruim lá na frente. Sim. E vocês que ganham da Caixa, existe um valor fixo? Não precisa falar o valor, mas vocês podem falar, nossa, é uma comissão, digamos assim, é X%, pode declarar ou não pode? Isso é declarado tipo corretor. O corretor sabe-se que eles ganham a porcentagem, acho que é de 6%, vendeu o imóvel. Sim. E para administrar é 10%. Vocês têm esse valor divulgado ou não pode divulgar? Eu acredito que tem, assim, no site do Banco Central, qualquer pessoa pode conferir os valores que são remunerados para nós. Mas aí o seu valor, ele é fechado pela assessoria ou ele vai de acordo com o valor do imóvel ou da parcela do financiamento? Ele vai de acordo com o valor que a pessoa está financiando. Modalidade. E a modalidade.
Ah, então vocês ganham mais ou menos por isso. Isso. Mas aí aonde que eu tenho certeza? Eu vou ter que perguntar. Uhum. Onde que eu tenho certeza que o que você está me oferecendo é porque é bom para mim e não para vocês? Entendeu? Sim. Bom, a gente já tem uma boa pergunta. É uma característica nossa, até por conta do nome que nós escolhemos, que é a Meraki, que é fazer as coisas com a alma e com o coração. A gente valoriza muito o que é melhor para o cliente. É, mesma coisa, agora teve essa ampliação do Minha Casa Minha Vida classe média. Mesmo a pessoa financiando 400 mil reais, a gente não vai ganhar em cima de 400 mil, a gente vai ganhar em cima de 200. Então, em nenhum momento a gente vai reduzir, trocar ele de modalidade ou não querer atender esse público por conta de remuneração. Para a gente, o importante é o que vai ficar melhor para ele, porque quando é Minha Casa Minha Vida, a gente tem um limite. Então, até 200 mil a gente é remunerado. Acima disso, não tem remuneração. Então, vai ser independente, vai ser até 200 mil. Peraí. Se eu chegar lá e quiser comprar uma casa de 400 mil, vocês não ganham comissão da Caixa? No Minha Casa Minha Vida. Até 200 mil só. Assim, a gente ganha, Entendi. mas não vai ser em cima de 400, vai ser em cima de 100 de 200. 200. Mas aí vocês ganhariam mais se tirasse o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida e vai para outro, é isso? Isso. Ah, então nem sempre Minha Casa Minha Vida é vantajoso. Para o cliente, se ele se enquadrar, sim, vai ser mais vantajoso para ele. De todos os financiamentos. De todos os Quais são esses outros financiamentos que existem, mas, em via de regra? Tem o SBPE, que é através da poupança, que é a captação de recursos. Então, só que ele é uma modalidade de cliente específico. Então, são pessoas que ganham acima de 12 mil reais, pessoas que têm imóvel no nome, já têm imóvel no nome. Então, são essas outras pessoas que acabam se enquadrando no SBPE, perdão. Ou se o imóvel não se enquadrar dentro, se for um imóvel novo, e ele não se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, que é um documento específico que o imóvel tem que ter. Aí a pessoa ela vai para o SBPE também. Tá, qual é a outra modalidade? Aí a gente tem o Procotista. Procotista. Isso. Ele é dentro do FGTS também, ele já tem uma taxa de juros mais atrativa, porém, o cliente, ele obrigatoriamente precisa ter mais de 36 meses de registro na carteira, que é o FGTS, não necessariamente em sequência, mas é obrigatório que ele tenha mais de 3 anos de fundo de garantia contabilizados. Então, às vezes, é um cliente que sempre foi empreendedor, ele tem uma renda ali de 9, 10 mil, ele não pode se enquadrar no próprio cotista. Hoje, agora, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, então, é um leque para essas outras pessoas que têm essa média de renda aí, mas ele também tem uma taxa para cotista, para quem se enquadra, bem atrativa. Quanto que dá, mais ou menos? A pessoa comprou uma casa, a média hoje da casa é o quê? Ela compra 200 mil? Até 200 mil, né? O financiamento, sim, no caso, assim, falando em remuneração. Mas para o cliente hoje, para imóvel novo, dentro da Minha Casa Minha Vida, é até 500 mil. Até 500 mil. E aí, ele pode usar o FGTS, ele pode a gente fez um lance de a cada 2 anos, eu acho, dar um aporte com o próprio FGTS, para poder ir reduzindo. Isso pode. Só que aí tem 2 modalidades, pelo menos tinha no nosso caso. Ou a gente pagava a última, ou a gente ou ia amortizando, ia diminuindo, ou diminui a parcela, o valor da parcela, ou diminui o número de parcelas. É isso? Tinha um truque lá que o moço me ensinou que eu não lembro, e nem sei se mudou. Que dica que vocês dão? Bom, a amortização, ela pode ser feita, assim, em cima da parcela, ou em cima do prazo de financiamento. A gente sempre vai recomendar o prazo, porque ele sempre sai mais vantajoso. Porque a parcela, por mais que você amortize ali, você não vai ver muita diferença no seu saldo devedor, e ela vai ficar mais baixa por um período. Depois ela volta ao valor normal. Então, oxe, como assim? Tipo, paguei e pago de novo? É praticamente isso. E eu já estou pagando 2 vezes. Nossa, eu vou pagar 3 casas, então. Então, o ideal é pagar as últimas parcelas cheias, inteiras. Aí você reduz o número delas e não o valor delas, é isso? É isso que indica? Diferente, assim, de financiamento de carro, por exemplo, que você vai pagando as últimas e você tem um desconto. No financiamento, ele é amortizado em cima do saldo devedor. Então, você vai colocar ali o valor das 3 últimas parcelas, por exemplo, ou o valor de 3 parcelas normais. Sei lá, vamos supor que é R$1.000 a sua parcela. Então, você vai pegar R$3.000 ali e você vai amortizar no seu saldo devedor. Aí você pode reduzir
12 meses, 24 meses, a depender de como está o seu saldo devedor. Entendi. Eu fiz um financiamento com 30 anos, aí a gente foi pagando a cada 2 anos e diminuiu para metade, né? 15 Sim. anos. Uhum. Aí é o correto, então. É o ideal. Não que não possa fazer a parcela também, porque às vezes fica puxado ali para a pessoa a parcela integral, então ela pode estar fazendo essa amortização nas parcelas, pelas parcelas para ter um fôlego ali. E outra coisa também, ela pode usar o FGTS para reduzir essas parcelas por um período. Também é possível a pessoa fazer isso. Mas qual que é o melhor? Amortizar. Sempre amortizar, sempre o prazo vai ser a melhor coisa. Só que às vezes ali a pessoa precisa de um fôlego. Então, pode ser necessário amortizar as parcelas, mas em questão de vantagem, sempre vai ser o prazo. Isso, pode beber uma coisa se vocês quiserem aí. Outra pergunta é o seguinte: no meio do caminho tem inadimplência. E aí eu vi Pablo Marçal, inclusive, até um vídeo que ele. Você viu esse shortzinho, esse cortes que ele colocou, explicando para as pessoas que não leem contrato de como que elas podem paralisar o pagamento do financiamento se elas tiverem algum problema. E ele explicou lá, eu não lembro, mas está no contrato. O que está referente a isso no contrato? Durante a pandemia, principalmente, teve uma questão de você prorrogar as suas parcelas. Tem um alívio ali de 6 meses. Hoje não está mais ativo. Eles já cortaram já, mas teve uma época que era possível assim, paralisar o pagamento por um período. Porém, é uma coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado, que por mais que tenha essa paralisação e ela possa parecer boa naquele período, inofensiva, né? Inofensiva. Quando ela for dar uma olhada no saldo devedor dela, ela vai ter aí um baque. Vai morrer. Aí não paga mais. Que horror. Não paga, né? Se a pessoa morre, os filhos, o cônjuge não tem que pagar, não é verdade? Se tiver só no nome da pessoa, tem um seguro que é colocado no financiamento, que a pessoa paga junto com a parcela. Se quiser. Esse é obrigatório. É um seguro obrigatório. Então, se porventura for uma pessoa sozinha que comprou e ela vier a falecer, o contrato é executado. Entendi. Meu pai comprou um carro, 3 meses depois ele morreu, e aí vieram cobrar para a família pagar. Eu falei, não, meu pai morreu, ele comprou o carro, eu não vou pagar nada, eu sabia, mas eles mesmo assim ligando. Aí a agência foi financeira, né? Sim. Mas de qualquer forma, eu já sabia que eu não tinha que pagar, né? Tá. O que acontece de problema, assim, besta, que a pessoa perde financiamento por besteira? Tem? Por besteira? Se passar 3 meses sem pagar, esse imóvel ele vai para leilão. Mas, assim, o que acontece? 3 meses certinho? Não tem nenhum prazo, assim, nada. A Caixa, ela sempre vai tentar negociar com essa pessoa que está devendo. Tá. Então, ela vai mandar carta, ela vai mandar e-mail, ela vai ligar, ela vai verificar opções de você renegociar, de todas as formas, para você não perder aquele imóvel. Só que ainda assim, você deixou passar, você pode perder esse imóvel. E assim, é muito triste que às vezes a gente pega os imóveis de leilão, que eles passam por nós também lá, para fazer financiamento, e a gente vê que a pessoa comprou a casa em 2015, aí agora, esse ano, deixou de pagar e perdeu a casa. A gente fala, poxa vida, tanto tempo pagando e agora tá quase acabando praticamente, assim, a pessoa perde o imóvel. Então, a gente já viu, é muito mais comum do que parece. Mas em Caçapava teve uma queda, que eu sempre estou de olho lá nos imóveis que vão para leilão, mas nas outras cidades, assim, você vê, assim, várias casas a leilão, muito bem alto. E como faz? A pessoa viu que vai atrasar. O que ela tem que fazer para evitar um BO maior? Ela tem que entrar imediatamente em contato com a agência, ela pode tentar pelo Não é com vocês mais. Depois que fez o financiamento, vocês... Não, daí já não é mais com a gente. Mas ela pode até entrar em contato com você, pedir uma consultoria, aí vocês cobram essa consultoria, porque não tem nada a ver com a Caixa, é isso? Geralmente nesse caso, como é algo mais simples, a gente também não costuma cobrar, não, porque a gente já faz a orientação para procurar a agência, que é o melhor local para ela saber de valores, o que ela pode estar fazendo. Porque não tem mais autonomia para cuidar, para entrar no sistema e tal. Isso mesmo, a gente não tem mais. Entendi. E aí, qual que é a melhor opção? Entra na Caixa e a Caixa orienta para a pessoa? Ela vai estar pedindo um prazo, pelo menos, para poder pagar ali, né?
outra opção de estar renegociando aquela dívida. Renegociar e refinanciar. Não vale a pena, vale? Eu já refinanciei meu carro, muito burra. Sim, não é recomendado. O Não ideal é. é a pessoa falar ali, dar um prazo para estar acertando aquela dívida e evitar que esse imóvel vá para leilão. Ver se tem algum FGTS ali para usar as parcelas, porque às vezes o FGTS não dá para amortizar, mas dá para diminuir as parcelas, ou ir pagando metade dessas parcelas, pelo menos, para a pessoa. Se o cliente fez o financiamento em 30 anos, mas de repente recebeu uma grana e vai pagar tudo de uma vez, vale a pena fazer isso? Sim, porque você vai eliminar todos os juros que você poderia ter futuramente. Ah, tá. Então aí dá uma boa diminuída mesmo, assim, nos juros. Sim, que às vezes o que acontece? O pessoal olha lá a simulação detalhada e vê os valores das parcelas e soma tudo aquilo ali. Não é exatamente assim que funciona o saldo devedor. Então, às vezes a pessoa faz uma conta e fala, não, mas se eu pagar assim, vai ficar menos. Depende. Então, e o legal é que você pode fazer tudo pelo seu aplicativo da Caixa. Então, quer amortizar, você faz a simulação. Você não precisa ter nem o dinheiro. Fala assim, eu vou juntar 5 mil para amortizar meu financiamento. Você vai lá, vê quanto que vai diminuir, e fala, vai ficar bom, vou juntar mesmo esses 5 mil. Ou vai juntando um pouquinho, que sempre que você tiver um valor inteiro de parcela, um pouquinho a mais, já vai amortizando. Porque lá no aplicativo você vai ver que já vai reduzir 2, 3 meses o seu financiamento. Tá. Tem diferença zona rural e zona urbana? O financiamento hoje, ele é para a zona urbana. Então, zona rural. Gente, mas a Caixa, o governo está dificultando muito, não está não? Cada vez mais? Tem programas especiais para a zona rural, só que daí é algo que a gente não trabalha no escritório. Que aí geralmente é direto na agência, mas que a pessoa pode estar vendo essa opção. Vocês não trabalham ou nenhum correspondente bancário trabalha com zona rural? Sempre é na agência mesmo que a pessoa vai quando é de zona rural, porque daí é outro tipo de processo, é diferente. E aí, seja apartamento, seja casa, é igual. Financiamento Minha Casa Minha Vida entra do mesmo jeito. Sim, inclusive para construir, viu, Tati? Essa era a minha próxima pergunta. Vamos lá. Como que funciona, então? Hoje, a pessoa, se ela tiver um terreno, ela pode financiar só a construção, ou se ela quiser comprar um terreno e financiar junto à construção, ela também pode. Mas ela pode financiar o terreno e financiar o material ao mesmo tempo? Isso, ela vai financiar a construção inteira, praticamente. O terreno e a obra dele. E entra nas mesmas regras, como se fosse comprar uma casa normal. Qualquer modalidade. E aí tem que ser na cidade. Eu sou daqui, passo com vocês, fecho pelo banco daqui, mas o meu terreno é lá no Acre. Como faz? Se você trabalhar lá no Acre, você está morando aqui, mas você trabalha no Acre, um exemplo. Aí você vai comprovar que você trabalha lá, então por isso que você está construindo lá, porque você pretende morar lá. Agora, se você trabalha e mora aqui em Caçapava e quer construir no Acre, você pode também, mas não pelo Minha Casa Minha Vida. Aí você usa uma modalidade, que é o SPTE. Certo. Aí também é possível financiar a construção do terreno. Certo, entendi. E tem valores também da construção do terreno? Se for dentro do Minha Casa Minha Vida, até 500 mil, a depender da capacidade. Os dois, tanto o valor do terreno quanto o valor da construção. Não passa de 500 mil. Isso mesmo. Aí eu posso escolher um terreno de 400 mil e financiar 100 de construção, por exemplo. Enfim, eu posso mesclar o que eu quiser. E aí, como que vem o dinheiro da construção? Comprei o terreno, ok, entra no mesmo molde da casa. E o dinheiro da construção que eu financei, é uma grana que vem na minha conta ou é um consórcio com uma empresa de construção, entendeu? Tipo um convênio, como é? Ele vai direto para a conta da pessoa que está construindo, a pessoa que está participando. De uma vez? Não, ele é por etapas. A gente fala que é um reembolso. Então, a pessoa ela vai iniciar ali a obra, pegando Minha Casa Minha Vida. Ela iniciou a obra ali. Então, tem um cronograma que o engenheiro, o arquiteto faz. Então, de acordo com a porcentagem que tiver ali no cronograma, é a primeira liberação que a Caixa vai fazer para aquele cliente. 10%, por exemplo. Ela está financiando 100 mil reais ali da construção dela. Então, ela vai pegar esses 10 mil ali no primeiro mês e vai continuar ali a construção dela. Então, a cada evolução dessa obra, a Caixa ela vai reembolsando esse dinheiro para a pessoa, até chegar aos 100%. É um reembolso, não é um empréstimo, digamos assim. A gente fala que é reembolso porque a pessoa não recebe tudo na hora, né? Por etapas. Então, ela precisa ali ter um valorzinho ali para ela começar a obra e depois ela vai recebendo tudo da Caixa, por etapas.
por mês? Ia conforme todo mês o mesmo valor? Não, aí ele depende do que está ali no cronograma da pessoa. Se for 25%, ela vai receber 25% do valor que ela está financiando. Mas isso dividido. Isso dividido, até atingir 100% da obra, no caso. Mas se eu tenho esse dinheiro, consigo o financiamento, tenho dinheiro para fazer, e meu engenheiro, meu cronograma, tudo em 3 meses eu consigo construir. A Caixa não vai pagar em 3 meses para eu construir. Se tiver no cronograma, sim. Mas é eu que decido ou é a Caixa que decide? É você que decide. Junto com o seu engenheiro. Isso. Então eu tenho que passar o tempo de programação da construção para a Caixa. Então, se vai durar 1 ano, ela me paga o que eu consegui financiar em 1 ano. Isso. Se eu passar para ela que é em 2 meses, ela me paga em 2. Só que isso me onera. Olha, tem muito benefício mesmo, vocês acham? Sim, porque o que acontece com a maioria das pessoas que vai construir hoje? Ela começou lá, toda empolgada. Chega na metade da obra, precisa comprar porta, precisa comprar janela, cadê o dinheiro? Então, nessas etapas, a gente vê muitas obras paradas aí. E outra, só pegando esse gancho, se você tiver até 70% da sua obra, você pode financiar esse 30% para você terminar também. E aí, você consegue o dinheiro ali para sua obra não ficar ali sozinha para sempre, até você juntar dinheiro para terminar essa construção de novo. Então, ao invés de você usar todo o recurso que você tem, você usa o dinheiro do banco para trabalhar para você. Então, seu dinheiro fica lá rendendo em alguma aplicação, enquanto você vai usando o dinheiro do banco para construir. E, por exemplo, de repente, você tinha calculado que ia usar 250 mil para construir. Aí, quando você terminou a sua obra, você usou só 200 mil. Esses 50 mil, ele vai ficar na sua conta. Aí, se você quiser planejar a sua casa, colocar algum sistema de alarme, você pode usar esse dinheiro, que aí ele é seu. Concluiu. Agora, se faltar, o problema é seu também. Aí, infelizmente, é só o que está ali mesmo que você foi contratou. Por isso que a gente sempre orienta a pegar mais do que você está planejando na construção, para não ter surpresa no final da obra. A obra sempre tem surpresa, eu vejo aqui, pelo amor de Deus. Inclusive, gente, essas meninas, elas alugaram uma sala aqui no meu prédio, não é verdade? Sim. Como eu vou chamar uma outra pessoa se as minhas clientes estão aqui? Que falta de bom senso, né? Vamos prestigiar os meus clientes, né? Que legal. O que mais que você vê? A Caixa embaça onde que ela embaça? Você tem que ficar provando para poder... Acontece alguma coisa? Olha, se for alguma renda que não esteja compatível com o que a pessoa realmente recebe, ela pode questionar e solicitar mais documentos para essa comprovação. Geralmente é o que mais pega assim, no processo. Ou se antes de assinar o contrato, a pessoa faz um novo empréstimo lá para pagar a entrada e aparece com uma outra dívida lá, enorme. Aí já levanta suspeitas. Assim, se a pessoa fez um outro empréstimo, como que ela vai estar ali arcando com as parcelas do financiamento? Isso pode acontecer. Entendi. Nome sujo, hipótese alguma? Não, não pode. Entendi. Quais outras informações importantes tem que passar? Os vendedores, principalmente do programa Minha Casa Minha Vida, tem algumas questões especiais. Não pode, isso também para qualquer modalidade, eles não podem dever mais que 5% do valor do imóvel. Se eles tiverem alguma dívida que esteja acima de 5%, aquele imóvel ele tem um impeditivo de venda. Que a Caixa pode considerar que é um risco estar fazendo o processo daquele imóvel e esse imóvel, de repente, ser penhorado. Entendi. Quando eu comprei a minha casa em São José, eu paguei um imposto, que ridículo, assim, eu até perguntei, mas que mais um imposto? E ele falou assim, é porque você escolheu uma casa que fica do lado de lá do rio, e por ficar do lado de lá do rio, você tem que pagar tanto. Mas por quê? Porque esse dinheiro é destinado à família real. O laudêmio. Laudêmio, isso, é isso mesmo? Continua isso aí a nova regra manteve, então. Sim, mas isso geralmente a gente vê mais em São José, em Caçapava não tem. Então ele é de São José, essa regra, não é daqui, até porque aqui nem tem rio, né? Mas tem linha do trem, então se alguém quiser inventar que quem mora pra lá da linha do trem tem que pagar, eles podem fazer isso. Se fizerem, de repente, eu jamais podia imaginar que tirava o dinheiro para sustentar a família real. Ainda bem que tá morrendo esse povo, né? Não, ainda bem não, gente, desculpa. Mas assim, já estão numa idade que já estão, né? Deus tá chamando. Tem menos que tinha antes. Mas o imposto lá você vai acabar. Mas é para isso, laudêmio, que chama, né? Laudêmio. Que absurdo. Sim. O que é mais importante falar?
Além das questões do financiamento, a pessoa também tem que estar preparada em questão de documentação. E todo o imóvel que você compra, ele tem tanto para a prefeitura quanto depois para o cartório. Pois é. Uma das vantagens, assim, na Caixa é que o contrato que você assina lá de financiamento, ele tem o mesmo poder de escritura pública. Então, é como se você estivesse fazendo no cartório de notas, aquela escritura que o tabelião faz, e o contrato da Caixa tem essa mesma validade. Então, com ele, você já consegue fazer o recolhimento do imposto da prefeitura, que é o ITBI, e registrar no cartório de imóveis. Para isso, você tem que separar aí no seu orçamento de 6 a 7% do valor do imóvel que você está comprando. Geralmente, quando é Minha Casa Minha Vida, ele fica bem menor por descontos que tem. No cartório de imóveis, por exemplo, todos Minha Casa Minha Vida, você tem 50% de desconto no valor do registro. E se você usa o FGTS para adquirir o seu imóvel, seja na aquisição de terreno de construção, ou imóvel novo, ou imóvel usado, você tem um desconto, isso aqui em Caçapava, de 0,5% no valor financiado. E aí, a taxa normal, que aqui em Caçapava são 3%, em cima do valor não financiado. Então, você acaba tendo esse desconto aí quando você usa o FGTS. E por ser Minha Casa Minha Vida, você tem um desconto de 50% na hora de registrar no cartão. Que é a escritura. Que pode financiar a escritura junto. A gente financia tudo junto. Se a capacidade de pagamento da pessoa der, se estiver sobrando o financiamento, e geralmente Minha Casa Minha Vida é mais difícil, dá para financiar até 5% da despesa. A gente conseguiu colocar tudo, e aí a gente não gastou com nada. A nossa parcela ficou em 2.000 e pouco, uma casa de 300 mil, a gente deu, sei lá, quanto de entrada, certo. Mas agora já mudou tudo, né? Não sou mais referência. Muito bem, mais coisas importantes para falar? Quer contar um caso de cliente que não deu certo? Que você jurava que ia dar certo e a Caixa embaçou? Eu não tive nenhum. Nenhum? Que maravilha! Na verdade, o que eu tive não foi da Caixa. Você não trabalha só com a Caixa? Não, isso é um caso antigo mesmo aí da... Tá, mas hoje é só a Caixa que vocês trabalham. Só Caixa. Tá, entendi. Número de alguém? A gente teve um cliente, né, ano passado, na questão do IR, que ele não apresentou os extratos, o gerente no dia da assinatura. Conta aí, então. Era um empresário, e aí o rendimento dele era bem alto, aí ele fez a declaração de imposto de renda, porém no dia da assinatura, o gerente fez a entrevista com ele, pediu os extratos de movimentação bancária e ele não apresentou. Na verdade, ele apresentou os extratos, porém com um rendimento muito abaixo do que ele informou que ele tinha. Aí ele foi barrado e ele não pôde prosseguir com a assinatura do contrato dele. E aí faz o trabalho todo e não recebem nada. Exatamente. A gente fica também muito triste. Mas não é justo? Não tinha que pagar pelo menos uma taxa administrativa? A gente acha, mas infelizmente tudo que for perdido é perdido 100%. Então, a triagem para vocês é essencial. Deu o BO no primeiro ali, já manda a pessoa resolver e voltar depois, senão pode ser que dê errado. Exatamente. O trabalho é muito minucioso, desde a documentação do comprador, do vendedor e do imóvel, para que não haja nenhum empecilho mesmo, para a gente conseguir concluir o processo do início ao fim, sem trava. E se o imóvel que ele vai comprar usado tem algum BO? IPTU atrasado, e aí? Vocês já fazem levantamento? Isso ou não importa? Como Sim. é? Qualquer empecilho que tenha no imóvel, a gente já faz essa consulta assim que a gente recebe a matrícula, para a gente não ter surpresa, nem para nós, nem para o cliente, principalmente. Aí o cliente tem que ir no dono da casa, levar essa informação, ele tem que nem carro quando compra e vem com multa, tem que criar, né, quitar a multa. Isso mesmo. Entendi. Como que funciona uma casa, a pessoa em relação a testamento, a doação? Desde que esteja tudo averbado na matrícula, a Caixa aceita. Precisa estar averbado, tem alguns normativos, né? E cada caso é mais específico, né? Mas se foi doação, estando averbado certinho, estando no nome de todos os atuais vendedores, a gente pode prosseguir com o processo normalmente também. Perfeito. Se no meio do caminho do processo a pessoa morre, ou ela desiste, o que acontece? Em caso de falecimento, aí o processo ele para.
Então, se a pessoa realmente quiser comprar aquela casa, daí vai ter que aguardar os procedimentos legais. Que aí é toda a questão de aprovação, ver se é parte de herança ou não. Ou se a pessoa desistir, daí no caso, se tiver imobiliária, o corretor resolve. Mas pra gente, a gente simplesmente perdeu aquele processo. A pessoa não Mas vai tem conseguir. prazo? Foi no hospital, ficou doente, ficou 3 meses acamada. Uhum. O processo fica parado ali, tem um parado, ele Fica parado. ele não perde tudo que foi feito. A avaliação de crédito do cliente tem um prazo de 6 meses. Então, a gente fica atento a essa questão. Se vencer, aí a gente precisa reavaliar o crédito. Agora, se nesses 6 meses fluiu, ou faltando ali 15 dias para o crédito vencer, saiu do hospital, regularizou, tudo certinho, a gente prossegue com o processo. Mas tem esse prazo apenas dos 6 meses de avaliação de crédito. Se eu hoje estou no meio da Casa Minha Vida, consegui belezinha, minha parcela de R$ 1.000. No dia seguinte, eu fui demitida. Preciso, né? Para a Caixa, se eu não informar, tá tudo certo. Eu que me lasque para pagar. Mas eu sou honesta, eu vou lá na Caixa e falo, olha, não ganho mais 1.000, não ganho mais 10, eu ganho 1.000. E aí, ela dentro desse contrato de ofertação, ela pode aumentar as parcelas para caber nos 1.000, como é que é? Um contrato pode ser renegociado? Já pegou um caso. Ou não pegou o caso desse, não tem informação? Esse caso a gente não pegou. O que já aconteceu no dia da assinatura a pessoa ter perdido o emprego. Daí ela não. No dia ela perdeu o emprego. Aí ela precisa apresentar um comprovante, né? No caso, se ela já entrou em outro emprego, ela precisa comprovar, apresentar um olerite com o mesmo rendimento do emprego anterior. Senão, aí precisa aguardar os 30 dias para poder fazer uma nova reavaliação no crédito. 30 dias. Tá. Um se eu sou uma pessoa que recebo mesada, sei lá, de quem? Todo mês na minha conta cai um valor generoso, uma pessoa generosa. Não tem como comprovar. Isso vale? Sim. Aí cai na questão de formalização da renda. Aí ou ela formaliza que ela recebe esse valor todo mês no imposto de renda, ou a gente tem a trava de até 2.500 para tentar somente com a movimentação bancária dela. Entendi. Então, a fonte desse dinheiro não é tão importante quanto o dinheiro ensina o histórico na conta corrente, é isso? Exatamente. Entendi. Perfeito. Mais dúvidas que eu não perguntei, que chegam muito lá no escritório de vocês? Olha, tem a questão também se a casa que a pessoa está comprando está financiada. Então, por exemplo, eu estou vendendo a minha casa, mas ela está financiada. Outra pessoa consegue comprar? Consegue sim. Aí o banco ele vai fazer o pagamento do saldo devedor, mesmo que seja de outra instituição financeira. Por exemplo, eu estou comprando na Caixa, mas o financiamento da casa que eu estou comprando é em outro banco. Aí a Caixa ela vai fazer, a gente faz todo esse contato com esse outro banco para solicitar o saldo devedor e a Caixa poder fazer o pagamento desse saldo devedor. E aí, se tiver algum valor extra, além do saldo devedor, aí esse valor ele vai para a pessoa que está vendendo a casa. Ou se for 100% saldo devedor, daí ela não recebe nada, coitada. Mas é possível sim, mesmo que o imóvel esteja financiado, não é impeditivo para uma nova pessoa comprar esse imóvel. Em relação ao score, porque eu com 44 consigo comprar uma casa mais facilmente que aqui com 80, por exemplo, não é? Sim, tem um limite de idade, então o financiamento ele precisa estar concluído, estar pago até os 80 anos e 6 meses. Tem que estar pago, eu não posso começar aos 80 anos. Não pode. Aí tem esse limite. Ou tipo, seu financiamento vai durar 30, ela tem 50 anos, então ok, a Caixa deixa fazer, quando ela tiver 80, ela já quitou a casa. Exatamente. Entendi. Redução no prazo. Mas se eu tenho 44 e a pessoa vai comprar comigo tem 80, aí já não. Também não. Se eu faço 30 anos, se eu faço um empreendimento de 30 anos e eu tenho 44 e o outro tem 60, mesmo assim? Vai reduzir o prazo do financiamento. Em 20 anos. Tem que pagar tudo em 20 anos. A data de nascimento sempre do mais velho. Sempre do mais velho. Entendi. Porque às vezes a pessoa pergunta, eu quero comprar com a minha mãe, eu posso? A gente fala, pode, só que a gente faz a simulação e mostra como que vai ficar o cenário, incluindo a mãe e sem a mãe, que geralmente vai dar uma diferença boa, a menos que as duas rendas sejam muito altas. Mas geralmente acaba não ajudando muito. Às vezes as pessoas também perguntam se eu posso comprar a casa com qualquer pessoa.
Você pode comprar com amigos, você pode comprar com namorado, você pode comprar com um primo, pode ser mais de uma pessoa, pode ser 3 pessoas comprando uma casa. 3 é o máximo? Não, Não, pode ser quantas pessoas forem. Sim, exatamente. Não tem nenhuma comprovação de conexão. Ali juntou todo mundo ali, quer comprar uma casa, talvez está tudo certo, que a gente pega comprar certo. Quando eu fui fazer isso, a pessoa me falou do consórcio, que era 1% ao ano na época, valia muito a pena, mas a gente queria para agora. E ele falou, você não consegue esperar, porque aí você consegue comprar um consórcio, paga pouquinho, nananã. Então, vocês trabalham com consórcio também da Caixa? Sim, e às vezes tem casos que você indica, então, o consórcio não a Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele sempre vai ter uma parcela muito atrativa. Só que vai depender muito do que a pessoa procura. Então, a gente vai analisar também o que para ela é melhor, se o consórcio, de repente, é melhor. O consórcio, ele sempre vai ser uma compra planejada. Tem forma, assim, de você antecipar a sua contemplação, mas não é algo que a gente possa garantir. Em 6 meses você vai ser contemplado. Então, ele é algo mais planejado. Então, às vezes, para a pessoa jovem, que acabou de fazer 18 anos ali e pensa em adquirir um imóvel, o consórcio pode ser uma ótima ideia para ele. Perfeito, porque não tem pressa para mudar, vai pagando e vai que nessa hora ele é sorteado. Ele é sorteado, exatamente. Ou ele pode financiar um valor, uma carta, e dar o próprio aporte para conseguir, né? Mas não é garantia, mas ele consegue fazer isso. Consegue fazer isso, exatamente. Que legal. Então, pode ser muito vantajoso, sim, porque o consórcio ele não tem juros, né? Ele tem a taxa administrativa, que é diluída por todo o tempo que ela for pagar. Então, hoje ela está em torno de 18% da Caixa Imobiliária. Ano? Não, total. Total. Então você vai pegar 18%, você vai dividir por 70 meses, por exemplo. 120 meses. Então, fica um valor, assim, bem pequeno em comparação ao financiamento. De bala, com cerveja de final de semana. Exatamente. Inclusive, eu falo, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje do consórcio e eu tivesse feito alguns anos atrás, estaria já na sua casa, bonitinho, pagando sem ter morrido de pagar. É uma forma de você guardar dinheiro, porque a gente sabe que ele não guarda dinheiro. Verdade. Não guarda dinheiro. Não guarda. Então, eu tenho meu filho, ele tem 10 anos, então hoje uma carta de crédito de um imóvel a longo prazo, né, no período todo, quando ele tiver 18 anos, eu já paguei esse consórcio e ele já pode pegar o bem, o valor do bem ou o carro mesmo, né, ou investir na faculdade, num curso que ele queira fazer. Então, hoje, né, as mamães e os papais aí que estão ouvindo a gente, o consórcio é uma forma de investimento para os nossos filhos. Você fez? Oi? Fez? Ou você vai fazer? Eu fiz de carro. Perfeito. Muito bem. Muito legal isso. Então, esse é o programa do Minha Casa Minha Vida, mas é interessante também esse consórcio para quem não tem pressa, para quem quer a longo prazo. Os jovens, né, que estão aí, acabou de entrar no primeiro emprego, é super vantajoso. Que legal, bom saber, vou procurar vocês. Muito bem, mais coisas importantes querem falar? Importante, aquela chamadinha de orelha, um conselho. É um relacionamento, né, que a gente sempre frisa com os clientes, de ter um relacionamento com o banco, né? Porque hoje é muito assustador. Eu não quero ter nada com o banco. Mas não tem como. Não tem como. Então, a gente sempre orienta, né? Nos procura, a gente pode fazer a abertura da conta corrente para vocês, né? A gente faz todo o trâmite, né? O cliente não precisa ir lá na agência somente para assinatura para contratação, né? Para cadastrar a senha. E aí é com horário agendado. Então, a gente pode fazer o cartão de crédito para eles também. Então, tudo isso engloba um relacionamento com o banco. Porque, assim, posteriormente, quando for fazer a avaliação do crédito, já tem aquele vínculo com o banco, né? Então, o banco já sabe que você é um bom cliente, que você já tem uma movimentação ali com ele. Então, isso é muito importante. Então, faz diferença ser cliente primeiro, usufruir os serviços e depois conseguir o financiamento, consegue com mais facilidade, é isso? Porque por mais que as pessoas achem que todo mundo compra casa, hoje é muito disputado. É muito criterioso. Então, isso é em qualquer banco, não é só na Caixa Econômica Federal. Então, isso é em qualquer banco. Então, é muito importante o cliente ter um relacionamento com a Caixa. Claro. Sim. Perfeito, muito bem. Nossa, muito legal, viu? Muito grata pela. Estamos terminando. Então, mais nada para falar? Tudo certo? O endereço de você, telefone. Uma dica para não esperar. Porque às vezes a gente fala assim, não, vou deixar para ver ano que vem.
Ano que vem, o preço do imóvel já aumentou, Tudo muda a regra, muda tudo. Então, quanto mais você espera, você pode prejudicar o seu sonho. Então, de eleição, né? Então, então tem que vamos aproveitar. o mercado aquecido. esse ano, não deixar para o ano que vem. Exatamente. Ah, é verdade, Então, verdade. a gente tem que aproveitar essa maré do Minha Casa Minha Vida, essas novas regras, porque infelizmente a gente não sabe até quando pode durar. Então, quem tem pretensão de adquirir o imóvel, aproveita agora. Pessoal. Agora, perfeito, muito bem. Muito grata aí pela presença de vocês, pelas explicações. Agradeço vocês do YouTube que estão aqui, muito grata. Lembrando que semana que vem também temos Política Pode a partir das 10 horas da manhã. Hoje tivemos um problema técnico, demorou um pouquinho, mas valeu muito a pena esse bate-papo. Muito bem, compartilhe se vocês gostarem, tá bom? Para quem vai comprar aí. Muito grata pela presença. Obrigada, verdade, pela oportunidade. Imagina. Beijos para vocês, beijos para vocês, para vocês. Tchau, tchau.